Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre split de dados, Train Test Validation Set. No vídeo anterior eu recebi um comentário, eu já respondi lá, só que eu resolvi fazer o vídeo para deixar mais claro, usando algumas ilustrações. Eu acredito que essa é a dúvida de muita gente. E para falar de split de dados, eu também preciso falar de amostra, tipo de análise, cross-validation, validation set, parameters e hyperparameter tuning. Então quando eu venho aqui para dados, imagino que eu vou fazer um modelo, vou colocar um exemplo, um modelo descritivo, né? Eu preciso descrever o peso e altura da população de um país. Só que para fazer isso eu precisaria medir individualmente cada um. Só que esse tipo de atividade ele seria muito custoso em termos de tempo, dinheiro e recursos, e demais recursos, né? Tempo e dinheiro também são recursos. Então, como que eu faço isso? Através de amostra. Então, eu posso pegar uma amostra daquela população e faço um estudo dentro dessa amostra e a partir do estudo realizado nessa amostra eu consigo generalizar para toda a população. Vai ter um erro, que a gente chama também de resíduo, mas na média vai estar muito próximo. Só que para isso os dados eles precisam ser muito representativos. Então essa amostra aqui ela precisa ser representativa. Então imagina que eu tenho aqui uma panela de sopa e para testar o tempero e o sal, né, da sopa, eu não preciso tomar a sopa toda. Né? Eu posso pegar uma amostra, pegar uma colherada e a partir dessa colherada eu posso generalizar para o restante da panela de sopa toda. Mas para isso eu preciso ter que essa amostra seja representativa. Então a gente vê aqui a concentração de tempero nessa região aqui. Então eu preciso fazer ou uma amostra aleatória, pegar um trecho daqui, outro trecho daqui, que seja aleatório. Né? Eu estou apontando aqui, mas seria uma amostra aleatória, ou mexer isso aqui, tornar um pouco mais homogêneo e fazer uma amostra ali de determinada região que seja representativa e que consiga realmente generalizar para o restante, dizer, olha, a sopa ela está com uma quantidade de sal e tempero ideal, ok? Então isso aqui seria a ideia de amostras. Tipo de análise, né? Tipo de análise, a gente vai ter análise descritiva, a gente vai ter análise inferencial, a gente vai ter análise preditiva. E por que isso é importante? Porque ele determina o tipo de amostras que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, a separação entre treino e teste em uma amostra para um modelo inferencial, ele talvez não se faz tão necessário. Por quê? Porque é um tipo de experimento planejado, porque é um elemento químico novo que eu estou adicionando. Então vamos simular. Né? Imagina que hoje no mundo não existe esse tipo de adubo, esse tipo de operação. Mas eu estou fazendo, eu quero saber o seguinte, será que se eu colocar um adubo e água junto com a semente aqui na terra, ele tem diferença? Se eu colocar só a semente e deixar ela lá? Então imagina que hoje o mundo só existe isso aqui, a semente. Eu jogo a semente lá, mas não coloco adubo nem água. Deixo lá por conta da natureza. Aí eu venho com um experimento, diz, eu penso, olha, eu acho que se eu colocar um 4,14,8 lá e regar a planta, eu acho que ela cresce melhor. Eu vou fazer um experimento planejado e faço isso. Coloco NPK, água, semente e depois faço um teste estatístico para mostrar, olha, realmente há diferença entre uma planta sem esse tipo aqui que a gente chama de caso, né, e esse aqui é o controle. Então nesse caso aqui há diferença entre esses dois tipos. E aí eu começo a fazer, eu prossigo meus experimentos até chegar na generalização, dizer, olha, a aplicação de adubação junto com água realmente faz diferença na produtividade da lavoura. Esse aqui é um tipo de experimento. O outro é um experimento o retrospectivo. O que aconteceu, a gente pega o que aconteceu e prevê, com base naquilo que aconteceu, o próximo passo que vai ser lá na frente. Então a gente pega aqui, dentro do modelo Machine Learning, a gente faz split entre treino e teste. Só que aqui existem vários tipos, aqui, tá vendo? Então eu vou explicar cada um deles. Então imagina que eu vou aqui, eu pego meus dados aqui e coloco entre dados de treinamento e de teste. Então eu peguei aqui um exemplo da tabuada. Né? Na minha época de criança eu estudava, tinha um método de ensino que era a tabuada, de matemática. Então eu vou lá e calculo 1, 3, 2, 2, 4, 2, 3, 6 e assim por diante. Então eu vou treinar. Então imagina que isso aqui, ó, ela faz parte do meu treinamento. Então o professor vai lá e treina eu com essa tabuada aqui. Só que ela tem uma prova aqui que ela deixa guardada lá dentro da gaveta, ninguém pode ver. Eu só vou ver isso aqui na prova. Então a prova, isso aqui é a prova. Então eu só vou usar isso aqui lá no final. Ela vai avaliar se será que ele conseguiu fazer as operações de multiplicação. Eu treino ele com a tabuada do 1, do 2, do 3 e vou lá e aplico uma prova na tabuada do 4, do 5. Né? Mas essa é a ideia do treino e teste. Só que aí, imagina que
usando esse método aqui, não retornou para mim um resultado muito bom. Então eu quero usar métodos diferentes, eu quero usar coisas diferentes. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui no treino, separo em treino e teste, essa mesma quantidade de dados. Só que aqui dentro do conjunto de treino, eu pego e faço uma reamostragem ali dentro. Geralmente, as reamostragens mais comuns é o V4 Cross Validation, é o Bootstraps, é o Rolling Origins. O V4 Cross Validation e o Bootstrap são reamostragens aleatórias. O Rolling Origins já é uma reamostragem mais específica para séries temporais. Já falei sobre isso, não vou entrar muito no detalhe aqui. Tá? Mas vamos colocar que seja só Cross Validation para ficar mais fácil de entender. O que eu faço com esse Cross Validation? Para que ele serve? Né? Eu identifiquei aqui que os resultados desse método aqui não é muito legal. Então o que eu faço? Eu pego novamente, separo entre dados de treino, vou treinar o aluno com isso aqui e vou fazer a prova do aluno com essas tabuadas aqui. Okay? Só que aqui dentro, no meio, eu vou vou testar outras coisas. Eu vou testar métodos diferentes de ensino, né? Vamos pegar aqui, ó, extrapolar aqui. Vou usar aqui o método do Singapura de matemática, vou usar o método de Vygotsky, eu vou usar o Zoltan Jeans. Eu não vou escrever o nome desse personagem aqui. Tá, beleza. Eu estou usando esses métodos aqui de ensino. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar amostras aleatórias dentro desse conjunto. Um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Vamos supor que isso aqui é aleatório e vou jogar aqui dentro. Aí depois nesse aqui eu vou pegar outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. E vou fazer treinos e testes. Eu vou usar essa mesma coisa aqui, ó, que eu separei, treinos e testes, mas dentro de cada novo modelo de ensino que eu estou usando. E qual que é esse novo modelo de ensino aqui? Quando a gente transforma isso para Machine Learning, imagina que eu estou fazendo um modelo linear, né, de regressão simples, LM, por exemplo, ou regressão logística, que seja, de classificação. E aí eu quero usar outros modelos. Eu quero usar o Random Forest, eu quero usar o XGBoost, eu quero usar o C5O, particionamento recursivo, K-nearest neighbors, SVM. Eu estou usando outros métodos aqui de ensino. Então isso aqui seria o que eu posso dizer de métodos de ensino diferentes. Então eu vou usar a reamostragem, mas ao mesmo tempo eu vou usar métodos de ensino diferentes. E junto com esses métodos de ensino diferentes, eu também vou usar hiperparâmetros diferentes. E o que seriam os hiperparâmetros diferentes? Imagina que dentro desses métodos de ensino, isso aqui é o método. Então vamos supor que eu vou usar o método de Singapura, né, que é o real pictograma e abstrato. Só que aí, junto com o método, eu tenho a intensidade. Com qual intensidade eu vou fazer, né, esse treinamento? Então isso aqui eu poderia dizer de hiperparâmetro. Para exemplificar melhor, imagina o seguinte, que eu tenho aqui, ó, uma máquina de fazer sorvete. E o padrão que eu estou buscando, né, o parâmetro, né, esse sorvete aqui serve de parâmetro que é um bom sorvete. Ou seja, é um sorvete que ele tem um tamanho bom, nesse formato aqui que traz uma beleza para quem está consumindo sorvete, e ao mesmo tempo ele exige uma quantidade de recurso para fazer que vai permitir que as pessoas comprem o sorvete e ao mesmo tempo eu tenha um lucro nessa operação, né, para minha subsistência e prosperar também. Então imagina aqui que aqui dentro dessa máquina eu tenho um parafuso de regulagem que ele vai regular a quantidade de sorvete que cai aqui. Então note que aqui é o método, mas eu tenho também o volume, a quantidade, a intensidade. Então se eu regulo aqui, vai cair mais sorvete, se eu regulo para menos, ele cai menos sorvete. Isso é o que a gente chama de hiperparâmetro. E aqui eu coloquei um exemplo, né, para ilustrar, né? Esse senhor aqui é o Warren Buffett, ele tem uma sorveteria nos Estados Unidos chamada Dairy Queen. E esse aqui, se aparece a mão, é o Bill Gates. Então eles foram, né, na sorveteria do Buffett, passar um dia lá como empregados na sorveteria. E aí a gente vê aqui que olha o tamanho de sorvete que o Buffett fez. E olha o tamanho do sorvete do Gates, né? Inclusive eles brincam lá, né? Falam, olha, quem recebeu, né? Quem teve sorte, quem pegou o sorvete do Gates aqui, que ele veio bem maior, né? Então a gente vê que tem uma diferença, né? Theory fit, ou tem variações aqui. O ideal seria isso aqui, ó. Então a gente vai ter essas variações. Então quando a gente faz o ajuste de hiperparâmetros, é justamente para fazer esse modelo aqui, esse parâmetro aqui, ó. Isso aqui é um parâmetro de um bom sorvete.
Então aqui a gente vai ter um método e aqui a gente vai ter a intensidade, que é... E o que seria o ajuste de hiperparâmetros? É como se fossem os botões, né? E o parâmetro, quando a gente... por exemplo, vamos supor que você está vendo lá LLM, OpenAI tem uma LLM de 9, 10 bilhões de parâmetros. Então o parâmetro seria cada botãozinho desse. Como se fosse rádio, né? Onde você faz o ajuste para chegar ali naquele... Hoje já não existe mais, né? Antigamente tinha o botão que você regulava o rádio para sintonizar a estação mais perfeita possível. Então isso aqui é o ajuste de parâmetros. Quando a gente fala parâmetros, 4 bilhões, 8 bilhões... 70 bilhões de parâmetros, 140 bilhões de parâmetros, seria 170 bilhões de botões desse aqui para regulagem, ok? E os hiperparâmetros é justamente a intensidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico no Machine Learning, Deep Learning. Learning Rate. O Learning Rate seria um hiperparâmetro de intensidade do passo. Então imagina que eu tenho, vamos pegar a descida gradiente. Então imagina que eu tenho lá no Learning Rate, eu posso ter um passo 1, passo 2 e passo 3, ou eu posso ter um passo bem curtinho na direção aqui da minimização. Estou colocando aqui o Stochastic Gradient Descent, que eu tenho aqui um algoritmo de otimização para reduzir o erro. O objetivo dele é chegar aqui no final. Só que lá eu vou ter um parâmetro chamado, o hiperparâmetro chamado Learning Rate. Eu posso colocar passos longos, mas se eu colocar passos longos ele pode interferir, isso aí acho que a gente pode falar, né, depois. E se eu coloco passos muito curtos, ele pode demorar muito. Então eu tenho que encontrar um parâmetro ideal. É como se fosse, eu giro o botão de uma vez, eu posso passar a estação. Mas se eu giro ele muito devagar, também, né, pode demorar muito. Eu preciso encontrar o ideal ali. Tá? Então, quando a gente faz o cross-validation, a gente faz exatamente isso. A gente usa métodos diferentes, modelos diferentes, e a gente usa hiperparâmetros diferentes. E a gente faz isso por quê? Porque a gente tem uma quantidade de dados limitada. Ela não custa, não é muito custoso eu fazer isso do ponto de vista computacional. Aí vem a pergunta, e o validation set? Em quais situações que eu uso? Exatamente quando eu tenho um custo computacional elevado. Então tu imagina o seguinte, imagina que aqui eu peguei e fiz amostras. Mas dentro de um modelo Deep Learning, por exemplo, no LLM, a minha amostra ela é muito, muito maior. Então aqui se eu tenho 4 GB de dados, 16 GB de dados, aqui eu vou ter 10 terabytes, né? 20 terabytes, 30 terabytes de dados, ou seja, a quantidade é muito maior. E quando eu tenho uma quantidade muito maior, o meu risco de overfitting é menor. Talvez eu não precise de usar um método, outro método, outro método. Eu posso usar um método só, que é o método Deep Learning, porque eu tenho um volume muito gigante de dados, mas ao mesmo tempo isso torna muito custoso eu fazer isso. Então, ao invés de separar isso como cross-validation, eu vou ter que rodar vários métodos com vários grids de hiperparâmetro, e isso pode custar muito dinheiro. Então, o que eu faço? Só para ter uma ideia, né? Em um modelo de Deep Learning, vou pegar os dados que o Karpathy passou, são 6.000 GPUs, trabalhando 12 dias, o custo mais ou menos de 2 milhões de dólares, colocou por baixo, rodar. Se eu tiver uma estrutura, vai na casa dos bilhões. Então, se eu tenho um volume muito grande de dados, eu separo ele entre treino, que eu vou treinar o modelo, só que note que olha, o volume disso aqui é bem maior. Ó. Aqui a gente tinha 3, aqui eu já tenho 5. Então eu vou treinar ele com uma grande quantidade de dados. Eu vou pegar isso aqui para validação. A validação seria o seguinte, seria o trabalho escolar. Então eu vou treinar com hiperparâmetros diferentes. Então eu vou mudar a learning rate, eu vou mudar algumas coisas. Outro hiperparâmetro que eu poderia, dropout, que eu poderia, regularização, né, que eu poderia, eu já falei isso lá no passado também, né, que quando eu tenho discrepâncias muito grandes, eu tento neutralizar esse efeito. Né? Então eu posso fazer esses ajustes usando o validation set. E o test set, que é a prova, eu só vou fazer, imagino que eu estou fazendo um modelo de Deep Learning com um novo método, novo algoritmo que eu estou testando de otimização, por exemplo. Né? Diferente do Stochastic Gradient Descent, eu criei um lá e eu quero fazer isso, eu vou publicar um artigo. Eu só vou usar esse conjunto de dados, a hora que estiver faltando 1 semana, 2 semanas para publicar esse artigo. Aqui, ó. Aí eu vou usar o test set, ok? Então essa basicamente é a ideia de usar o training, o testing e o validation set. Geralmente o validation set é utilizado onde eu tenho um custo computacional muito elevado.
Existem outros termos aqui que a gente usa também, que talvez pode gerar um pouco de confusão, mas se tiver, não deixe de perguntar e questionar. Eu acho que essa é a oportunidade de ouro que a gente está tendo. Está acontecendo um monte de coisas muito interessantes no mundo e é o momento de a gente aprender o máximo que a gente pode. É isso aí, eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.